Seja muito bem-vindo ao nosso canal Empreender com Propósito. E aqui nós trazemos a Bíblia, nós trazemos a Palavra de Deus para nos conduzir, para nos guiar e dessa forma nós certamente seremos muito mais bem-sucedidas com o Senhor conduzindo os nossos negócios. Amém? Hoje eu quero trazer aqui para nós falarmos de um assunto muito importante, que muitas vezes nós nos perdemos no dia a dia, a começar dentro da nossa casa, a começar com os nossos amigos, com as nossas amizades, com a nossa família muitas vezes. E o que é esse assunto? Comunicação. Como Deus tem falado comigo sobre a comunicação, que a comunicação é completamente eficaz, ela é muito importante, da mesma forma que sem a comunicação nós ficamos completamente perdidos, não é verdade? Eu creio que aí com você não é diferente. Nós muitas vezes nos perdemos no meio do dia, nos perdemos no lugar onde estamos, em situações, em um contexto geral, quando não há comunicação que está ligada à informação, nós simplesmente ficamos completamente perdidos. E na palavra de Deus, na Bíblia, esse assunto ele foi sempre muito respeitado pelo Senhor, por Jesus. Jesus ele era um comunicador quando ele estava aqui na terra, guiando aqueles homens, os discípulos. Em todo o tempo, Jesus estava comunicando. E muitas vezes, nós, no nosso negócio, nós esquecemos de colocar, esta palavra de um modo completamente claro, de um modo completamente eficaz. Quando eu deixo de comunicar, simplesmente as pessoas ficam perdidas. Você percebe que na sua casa, muitas vezes você precisa comunicar. Você precisa comunicar o que você quer fazer, você precisa comunicar que a partir de hoje os teus filhos, eles precisam agir assim. Você precisa comunicar, gente, a partir de hoje eu comecei num modo diferente para cuidar da minha vida. A partir de hoje a nossa casa terá um novo formato. Entende? Então a comunicação, ela sempre, ela necessita existir no nosso dia a dia. A falta dela vai trazer transtorno completamente para tudo, inclusive para os nossos negócios. Eu anotei aqui, a comunicação é um tema fundamental na Bíblia, com lições e princípios que podemos aplicar, que devemos aplicar no nosso dia a dia. Princípios que são escutar ativamente. Então, a comunicação, ela já começa no escutar. Muitas vezes nós nos perdemos porque nós não temos o hábito de escutar. E você pode filtrar o que você vai escutar, não é verdade? Muitas vezes a gente não tem paciência para escutar. Eu já ouvi isso. Elise, eu achei isso muito demorado, eu não quero escutar. Mas aí você perde uma informação que estava ali naquele contexto porque você não teve paciência. Porque os nossos dias, eles estão tão corridos que nós, muitas vezes, nós estamos com muita pressa o tempo todo. E aí a gente perde já esse princípio do escutar. Um outro princípio é falar a verdade. A comunicação, ela está aí para trazer a verdade, para você explicar, para você dizer, para você realmente falar, eu preciso falar isso, isso e isso. E essa verdade traz luz, essa verdade traz cura. Muitas vezes, por não falar a verdade, que a gente muitas vezes esconde. Muitas vezes nós estamos sentindo algo e nós escondemos. Então aí é mais um erro. Por quê? Porque a gente não quer se indispor. Eu prefiro não falar. Eu prefiro deixar para lá. Porém, você está deixando de comunicar e até de ser cura aí no seu ambiente, aí na empresa. Entende? De repente, por um problema que aconteceu com você, por um problema que aconteceu no seu negócio, com essa falta de comunicação, que você decidiu a não falar nada, você decidiu se fechar, se isolar, você deixou de curar-se e de curar outra pessoa. Então, não esqueça, é importante poder comunicar. Mas uma coisa é ser claro e conciso, seja claro. Sabe, não significa que você vai estar
machucando as pessoas. Não significa que você vai estar chateando as pessoas. Mas ser claro é você colocar as palavras certas. Comunique-se com você primeiramente, entende? Muitas vezes a gente não sabe comunicar nem conosco. Você não sabe falar palavras boas, positivas, comunicativas com você. E aí, como que também nós queremos muitas vezes comunicar com o outro? Então, vamos fazer esse exercício? Comece comunicando com você. Comece falando com você, observando. Faça essa comunicação já aí com você. E aí você vai se tornar claro. Você vai se tornar claro com o outro. O seu objetivo, ele vai acontecer. Porque você descobriu que há clareza. Que essa clareza precisa ser comunicada. Mais um tópico é respeitosa, uma comunicação respeitosa que está dentro dessa comunicação em clareza. Tenha respeito, respeito ao comunicar. Use palavras respeitosas e aí você será bem ouvido. Mais uma palavra na sequência desse princípio é empatia. A empatia, ela é necessária nessa comunicação. Palavras construtivas, elas fazem parte dessa comunicação. Ou seja, você pega tudo isso e traz para os seus negócios. Então, com o seu cliente, ele vai entender o que você está falando. O seu cliente, ele vai absorver o que você está falando. O seu cliente, ele vai querer o tempo todo estar se comunicando com você, porque ele sente que através de você há esse rio. Há rios que vêm de dentro de nós, através do Senhor, através da palavra dele, que esses rios, eles serão transbordados na vida do outro. E aí, quando nós nos fechamos no nosso mundo, como que nós vamos progredir? Como que você vai alcançar o coração do outro se você não tem essa comunicação? Então, tudo começa pela comunicação. E nós vamos continuar, porque esse assunto é de extrema importância na nossa vida. E só para fechar, como diz aqui a palavra do Senhor, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Ou seja, se você não souber comunicar, como que o outro vai entender? Como que o outro vai saber quem é você? Qual é o teu negócio? O que você está vendendo? Qual é o seu produto? Que produto é esse? O que tem de melhor? Entende? Vamos comunicar com sabedoria? Fica conosco, porque aqui é empreender com propósito. Propósito do céu.